Denúncia real dessa avó. Engravidei do meu patrão. O segredo que a esposa dele descobriu. Clara sempre foi uma sonhadora. Do fundo de sua alma gentil, ela alimentava a esperança de uma vida tranquila em sua pequena cidade, longe das agitações do mundo, trabalhando na loja de móveis da família, onde o cheiro de madeira fresca e cola de madeira se misturava ao calor dos sorrisos dos clientes. Ela se sentia em casa. Mas tudo mudou na fatídica manhã em que a verdade começou a aparecer em sua vida como uma tempestade. A revelação de que estava grávida de Gabriel, o carismático patrão que a fazia sentir borboletas no estômago, trouxe um turbilhão. Gabriel era casado com Renata, uma mulher elegante e astuta, que sabia como manipular as situações a seu favor. O coração de Clara disparava com medo e desejo, enquanto a dúvida a consumia. E se Renata descobrisse? O que aconteceria com seu sonho de uma vida pacata? Cada dia no trabalho tornava-se uma dança tensa. Clara tentava evitar os olhos de Gabriel, mas de algum modo ele a atraía como um ímã, com seu charme e risadas, como se não houvesse um abismo entre eles. Ele a olhava de um jeito que fazia seu coração acelerar. Seria de amor ou apenas a lembrança de uma noite que mudara suas vidas para sempre? Renata começou a perceber algo. As conversas desconfortáveis, os olhares furtivos e a maneira como Clara corava ao responder a Gabriel. Clara sentia que o clima no escritório mudara. Era como se uma sombra tivesse se instalado ali. A verdade era um véu pesado, prestes a ser rasgado, e o medo de ser descoberta a fazia sentir-se cada vez mais isolada. E numa noite fatídica, enquanto arrumava alguns produtos armazenados, Clara ouviu Renata em uma conversa com um amigo. Eu sei que ele a olha de um jeito. Alguma coisa não está certa, dizia Renata, sua voz cortante e cheia de desconfiança. Clara congelou, o coração na garganta. O mundo parecia girar ao seu redor. Aquilo que ela temia estava prestes a se concretizar. Ela não sabia que Renata entraria em um redemoinho de investigações para desvendar o que estava acontecendo. No dia seguinte, os olhos de Renata estavam diferentes. Havia um brilho de determinação e uma sombra de vingança, algo que Clara nunca havia visto antes. O clima de tensão intoxicava o ambiente, e os murmúrios entre os funcionários aumentaram. O passado de Gabriel e Renata, cheio de segredos obscuros, começou a emergir nas conversas sussurradas. Clara sentiu angústia crescente. Ela podia quase tocar a densidade do suspense no ar. Como uma cena de filme, as peças estavam se agrupando. E o destino de todos parecia interligado de forma sombria. Clara se viu entorpecida pelo dilema amoroso que a envolvia. Saberia ela o que fazer? Não sabia como lidar com a gravidade da situação e o peso do que estava por vir. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, o coração me pulsando com a intensidade de um tambor ensandecido. O olhar de Renata, que antes era apenas desconfiado, mostrou-se agora um verdadeiro abismo de ressentimento e vingança. Ela não sabia o que fazer. O medo e a adrenalina a envolviam como uma teia, enquanto a tensão no escritório crescia a cada dia. Os sussurros ganharam forma e Clara sentia-se como uma marionete presa em um jogo cruel. Mas o que Clara não sabia era que, naquele mesmo momento, o mundo de Renata estava à beira de um colapso. Durante dias, ela se dedicou a investigar. Veio ao escritório em horários inusitados, passou a observar cada movimento de Gabriel, cada interação deles. E nessa vigilância, um detalhe crucial passou a brilhar em sua mente. Uma foto antiga de uma viagem de férias, onde um homem havia sido um pilar misterioso em sua vida. Era um homem de olhar intenso, que havia sido um amigo de Gabriel antes de ele se casar. Com Renata, um homem que havia se afastado de suas vidas, mas que agora estava de volta à cidade. Renata decidiu procurá-lo, sem saber a bonga que estava prestes a destruir seu mundo. Ao encontrá-lo, ela o questionou sobre o Gabriel. As revelações foram como facadas. Ela descobriu que Gabriel não apenas tinha um caso com Clara, mas também havia escondido outras facetas sombrias de seu passado. A história de amor entre eles era envolta em segredos que transcenderam a traição. Naquela tarde fatídica, Renata decidiu que era hora de confrontar Gabriel. Tinha certeza de que o escândalo estava prestes a explodir, mas ainda lhe restava uma esperança. Talvez tudo pudesse ser resolvido. Talvez pudesse salvá-lo e, consequentemente, a si mesma. Ela o chamou para uma conversa no escritório, onde a tensão se solidificou como um muro de tijolos. Precisamos conversar agora, disse Renata, a voz firme, mas trêmula por dentro. Gabriel, confuso, a olhou nos olhos. Clara, que passava próximo, sentiu um frio na espinha. A atmosfera carregada fez com que ela hesitasse, mas não poderia evitar se intrometer. Renata, eu posso explicar, começou Gabriel, mas Renata não o deixou prosseguir. Explicar? Você quer explicar por que está se envolvendo com uma funcionária que trabalha para você? Ou por que você escondeu quem realmente é de mim? A raiva de Renata era quase palpável e Clara não sabia se deveria ficar e ouvir a confrontação ou sair correndo. E foi nesse exato momento, no meio daquela tempestade emocional, que um rangido ecoou pelo escritório. Uma prateleira desabou e a poeira tomou conta do ar. Clara ficou paralisada com o barulho, mas o que aconteceu em seguida a fez engasgar. Uma caixa antiga caiu ao chão, se abrindo e revelando fotografias amareladas de Gabriel, Renata, um bebê. Mas o pior não eram as fotos. Era a data escrita nas costas. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. O bebê na foto era da mesma época em que Renata e Gabriel se conheceram. Você tinha um filho antes de mim. A voz de Renata tremia com a revelação que parecia ter o poder de destruir tudo.
Clara, com o estômago revirado, não conseguiu ficar de pé. Já não se tratava apenas de um triângulo amoroso. Era uma teia de mentiras e um profundo segredo guardado a 7 chaves. O silêncio se instalou e a expectativa cortava o ar. E naquela fração de segundo, a verdade sobre o passado de Gabriel pairava sobre todos como uma nuvem carregada, prestes a despejar uma tempestade. Clara percebia que seu mundo perfeito se despedaçava, enquanto uma nova dúvida se instalava em seu coração. Naquele emaranhado de mentiras, quem era realmente a vítima? E o que viria a seguir? Diante de uma verdade que poderia mudar tudo, o silêncio que pairava no escritório era ensurdecedor. Clara já não sabia o que pensar. O passado de Gabriel se desdobrava como um cardápio de traições e segredos, e ela se perguntava como tinha chegado a esse ponto. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, um grito cortou o ar. Era Renata. Não, 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 não! A voz dela tremia, misturando confusão com o desespero. Naquele instante, todos os olhares estavam fixos na cena diante deles. Clara sentia a adrenalina pulsar em suas veias, enquanto a realidade parecia se desvanecer. O olhar de Renata, que havia mudado para um abismo de ressentimento, agora estava transbordando de algo mais. Uma fúria cega. O coração de Clara batia freneticamente. A caixa no chão parecia ter se tornado o centro do universo. E quando ela olhou para as imagens despedaçadas de um passado doloroso, sua visão ficou embaçada. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Renata se virou para ela, com os olhos cheios de lágrimas, mas também com uma raiva profunda que ela nunca poderia ter imaginado. Você sabia? Você sabia sobre isso, não é? A acusação reverberou. Clara sacudiu a cabeça, mas as palavras estavam presas. Gabriel não era apenas um amante traidor. Ele era um homem cercado por segredos que poderiam destruir tudo. Então, um movimento. Clara se virou, distraída pela tensão, e viu uma sombra se aproximando à porta. Era João, o contador da empresa, que tinha uma expressão preocupada. O que está acontecendo aqui? Ele não tinha ideia do que tinha acabado de ocorrer. E antes que pudesse entender a magnitude da situação, uma sirene começou a tocar do lado de fora. Clara olhou pela janela e ficou horrorizada. Um carro da polícia estava estacionado na frente da loja e homens uniformizados começaram a entrar. O pânico tomou conta. Alguém chamou a polícia? Clara conseguiu perguntar. Ninguém, Gabriel disse, sua voz tensa. Renata, você não fez isso, fez? Renata estava em choque, mas de repente, uma nova expressão passou pelo seu rosto. Eu não sei, mas talvez tenha sido para o bem. Ela encarou Gabriel, e os dois estavam profundamente perdidos um no olhar do outro. O clima se tornava cada vez mais explosivo. A caixa de fotos ainda estava no chão, e o coração de Clara pulava dentro do peito. Era como se todas as perguntas fizessem eco dentro dela. O que estava acontecendo? Um momento e tudo podia desmoronar. A tensão chegou ao seu clímax quando João avançou em direção à porta. Eu não posso deixar isso acontecer, ele murmurou. E de repente ele puxou do bolso uma pasta amarelada.
Vocês precisam ver isso. O coração de Clara parou. O que mais poderia haver? João abriu a pasta, revelando documentos que pareciam fotos e relatórios. Clara se aproximou e, ao vislumbrar o conteúdo, seus olhos se alargaram. Eram registros de investigações. O nome de Gabriel figurava entre várias anotações como parte de algo muito mais sinistro do que um simples triângulo amoroso. O semblante de cada um ali se distorceu em entendimento crescente. Isso envolve muito mais do que vocês estão pensando, João declarou, sua expressão se estreitando. Eu soube sobre isso e tentei avisar, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. A sala estava em silêncio. E a atmosfera tornou-se pesada. Clara processou tudo rapidamente. Renata, Gabriel e João estavam envolvidos em um jogo que ela nem mesmo sabia que existia. E ali, em meio ao caos, a vida de Clara desmoronava. O que mais você sabe? Ela perguntou, a voz tremendo. João simplesmente respondeu, como se tivesse esperado por aquele momento a vida toda. Tudo sobre o passado de Gabriel, sobre Renata e sobre o bebê que ela perdeu. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. O que mais ele poderia revelar? O escritório estava agora envolto em um mistério ainda mais profundo e traiçoeiro, enquanto Clara se perguntava se algum dia entenderia a verdadeira história de todos ao seu redor. E, no fundo, sua mente questionava: quem era realmente o vilão e quem era a vítima? Clara ainda estava processando as palavras de João quando, de repente, um estalo ecoou pela sala. Todos se viraram e uma sombra densa caiu sobre eles. O chão parecia tremer e, antes que alguém pudesse reagir, as luzes começaram a piscar. Uma sirene mais alta cortou o ar e o pânico tomou conta do ambiente. A tensão se transformou em caos. Você trouxe a polícia, Renata? A voz de Gabriel soou mais fraca agora, como se tivesse perdido todo o seu poder. Clara olhou para Renata, que tremia, com uma expressão mesclada entre confusão e determinação. Ele precisa saber, Gabriel. Isso não pode ficar assim. Mas antes que a discussão explodisse novamente, a porta do escritório se abriu com um estrondo. 2 policiais robustos entraram com expressões sérias. Estamos aqui para investigar uma denúncia anônima sobre atividades ilícitas nesta empresa, um dos oficiais anunciou, enquanto o outro olhava ao redor como se esperasse algo. Clara congelou. Atividades ilícitas? O que isso significava? O coração dela disparou. Seria possível que a teia de segredos envolvesse algo ainda mais sombrio do que ela imaginava? E enquanto se debatia em seus pensamentos, um dos policiais se aproximou dela. Você é Clara, a funcionária? Ele a observou atentamente, como se estivesse avaliando cada movimento dela. Precisamos que você nos ajude a entender o que está acontecendo aqui. Um nó se formou na garganta de Clara. O que poderia dizer? A verdade era tão complexa e ameaçadora. Mas antes que pudesse responder, Renata a interpôs, com um olhar que parecia um aviso. Era um movimento sutil, mas carregava um peso que Clara percebeu claramente. Ela não sabe de nada, oficial, Renata disse, a voz tão firme que doía. O problema é entre Gabriel e eu. O policial a encarou, indeciso. Então, João, que parecia mais nervoso do que nunca,
fez um movimento rápido. O que vocês não sabem é que isso não é apenas sobre Gabriel. Não é só um caso de adultério. Ele estava a ponto de explodir com a verdade que mantinha guardada. O silêncio se arrastou enquanto todos seguravam a respiração. Está na hora de você falar, João, Clara murmurou, segurando uma mistura de esperança e medo. O que mais está acontecendo, João? Claramente assoberbado, começou a se arrepender de suas próximas palavras. Vocês não têm ideia do que Gabriel fez, do que Renata fez e do que eu fiz. Ele respirou fundo e continuou, a voz tremendo. Gabriel pode ter um caso com você, Clara, mas Renata, ela não é quem você pensa que é. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, novamente. Ele continuou. Ela não é só uma esposa traída. Ela tem um passado muito mais obscuro e pode estar por trás de coisas que vão além da traição. E eu me envolvi para tentar consertar, para tentar proteger todos nós. Mas agora, as palavras de João ficaram presas em sua garganta, como se uma verdade devastadora estivesse prestes a sair e todos estivessem prontos para acreditar. De repente, um grito estridente cortou a sala. Não! Você não pode! Você não sabe o que está dizendo! A voz de Renata ecoou e todos a encararam, boquiabertos. Era como se um filtro tivesse sido tirado da verdade, revelando alguma conspiração obscura muito mais profunda que um triângulo amoroso. Clara olhou nos olhos de Renata, buscando uma resposta, mas encontrou desespero e um toque de desespero contido. Você não pode deixar isso acontecer. Mas a avalanche de revelações estava apenas começando. E antes de qualquer um fazer mais perguntas, o policial se virou e perguntou diretamente a Renata, com uma voz cautelosa. Você está envolvida em algo maior, não está? Naquele instante, tudo parou. O ar ficou pesado e parecia que o tempo havia desacelerado. Clara sentiu cada batida do seu coração ecoar, enquanto um novo entendimento surgia sobre o que estava em jogo. Quem era realmente Renata? E antes que pudesse pensar em uma resposta, a porta se escancarou. Uma figura conhecida surgiu. Era um homem, um rosto que Clara reconhecia. Era o homem da foto, o mesmo que aparece nos registros. Seu olhar penetrante e familiar fez o chão desaparecer sob seus pés. O que ele estava fazendo ali? O que mais estava escondido? Uma vez, e ela não tinha ideia de quem realmente estava do seu lado. O homem à porta era Álvaro, um amigo de Gabriel de longa data. Seu olhar sério, quase predador, carregava um peso que fez o coração de Clara parar. Tudo ao redor parecia desvanecer enquanto ela tentava entender o que ele estava fazendo ali. Os olhos dela se encontraram com os de Renata e um frio percorreu sua espinha. Havia algo de muito errado. Álvaro, o que você está fazendo aqui? Perguntou Gabriel, a voz trêmula, quase soando desesperada. Havia uma tensão no ar que Clara mal conseguia respirar. Isso não é hora nem lugar para você. Desculpe interromper, mas você sabe que não pode esconder isso por muito mais tempo. Álvaro disse. E suas palavras reverberaram como uma bomba. A verdade sempre aparece e os fantasmas do passado vão cobrar o preço. Clara sentiu um nó na garganta.
que havia no passado de Gabriel que ele não havia compartilhado com ninguém, nem com Renata, e o que Álvaro sabia que poderia mudar tudo. Renata então avançou. Você vai me dizer o que está acontecendo. Você não pode entrar aqui e falar como se estivesse fazendo um favor a alguém. A voz dela era firme. Mas Clara notou o medo em seus olhos. Ela começou a juntar as peças naquela peia confusa. Álvaro olhou para Renata, um sorriso sarcástico nos lábios. Você realmente acha que não sei sobre o que aconteceu com seu filho? Aquele acidente. Todos na cidade comentam, mas poucos sabem de quem realmente é a culpa. O estômago de Clara virou ao ouvir aquelas palavras. Um acidente? O que isso significava? O passado de Gabriel estava voltando à tona em um momento totalmente inesperado e devastador. Uma onda de dor e confusão tomou conta dela. Era como se a terra sob seus pés se tornasse areia movediça. Você não tem ideia do que está falando! Renata gritou, mas a voz dela fraquejou. Clara sentiu o desespero dela. Cada palavra, como um apelo, ela havia tocado em um ponto sensível. Álvaro deu um passo à frente, sua presença dominante. Não sou eu quem tem que te convencer. Você precisa encarar a realidade do que está acontecendo aqui. A vida que você conhece. Renata nunca mais será a mesma. Clara não conseguiu se conter. O que você quer dizer? O que aconteceu com seu filho? Como isso pode estar ligado a Gabriel? O desespero começava a se transformar em raiva. Havia um nó se formando em seu estômago. E não era só pela revelação. Era a sensação de estar presa em um labirinto sem saída. Ele não é o homem que você pensa que é, Álvaro disse, olhando diretamente para Clara. Você acha que isso aqui é só sobre traição? Isso vai bem além. Gabriel tem um passado obscuro que pode custar caro a todos nós. Os policiais, ainda em pé, observaram a cena com cautela. Clara sentiu uma pressão crescente, uma verdade prestes a ser revelada. O ar estava carregado de segredos sufocantes, todos esperando para serem expostos, como se a própria sala estivesse tentando protestar contra o que estava acontecendo. Pare de falar bobagens, Álvaro! Gabriel quase gritou, a raiva misturada com medo. Você não pode fazer isso. Você não sabe as consequências. E nesse exato momento, a tensão estourou como um balão. Uma das prateleiras atrás de Clara desabou, fazendo muito barulho e desencadeando o caos. Todos se viraram e, no meio do tumulto, notícias estonteantes começaram a sair. Quando olhou novamente para a sala, o rosto de Renata estava pálido. As lágrimas escorriam. E Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. O passado de Gabriel não era apenas um segredo. Agora parecia que existia uma sombra muito maior, uma tragédia que poderia destruí-los a todos. Álvaro, percebendo o impacto que suas palavras estavam causando, prosseguiu, sua voz mais séria agora. A verdade vai sair. Se não cuidarem disso, sofrerão as consequências. Ele se virou para os policiais, que estavam claramente confusos. A investigação não é só sobre os negócios de Gabriel, mas sobre algo muito mais profundo e perigoso. As palavras de Álvaro planaram no ar e, por um momento, tudo parecia parado. Clara ficou ali,
com a cabeça girando, o coração acelerado. Havia uma camada de perigo que ela não havia sequer considerado. O que mais poderia vir à tona? E se o que estava prestes a ser revelado fosse muito mais devastador do que qualquer traição? E no meio daquela confusão, Clara compreendeu que a vida que levara estava prestes a ser destruída, e as respostas que ela tanto desejava poderiam ser mais difíceis de engolir do que qualquer traição. A única certeza que restava era que, pela primeira vez, todos estavam em um jogo que poderia ter consequências catastróficas. E a pergunta que pairava no ar era: quem realmente sairia vivo desse confronto? O homem à porta era Álvaro, um amigo de Gabriel de longa data. Seu olhar sério, quase predador, carregava um peso que fez o coração de Clara parar. Tudo ao redor parecia desvanecer enquanto ela tentava entender o que ele estava fazendo ali. Os olhos dela se encontraram com os de Renata e um frio percorreu sua espinha. Havia algo que muito errado. Álvaro, o que você está fazendo aqui? Perguntou Gabriel, a voz trêmula, quase soando desesperada. Havia uma tensão no ar que Clara mal conseguia respirar. Isso não é hora nem lugar para você. Desculpe interromper, mas você sabe que não pode esconder isso por muito mais tempo. Álvaro disse, e suas palavras reverberaram como uma bomba. A verdade sempre aparece, e os fantasmas do passado vão cobrar o preço. Clara sentiu um nó na garganta. O que havia no passado de Gabriel que ele não havia compartilhado com ninguém, nem com Renata? E o que Álvaro sabia que poderia mudar tudo? Renata então avançou. Você vai me dizer o que está acontecendo. Você não pode entrar aqui e falar como se estivesse fazendo. Por favor, alguém. A voz dela era firme, mas Clara notou o medo em seus olhos. Ela começou a juntar as peças naquele teia confusa. Álvaro olhou para Renata, um sorriso sarcástico nos lábios. Você realmente acha que não sei sobre o que aconteceu com seu filho? Aquele acidente, todos na cidade comentam. Mas poucos sabem de quem realmente é a culpa. O estômago de Clara virou ao ouvir aquelas palavras. Um acidente? O que isso significava? O passado de Gabriel estava voltando à tona em um momento totalmente inesperado e devastador. Uma onda de dor e confusão tomou conta dela. Era como se a terra sob seus pés se tornasse areia movediça. Você não tem ideia do que está falando, Renata gritou. Mas voz dela fraquejou. Clara sentiu o desespero dela. Cada palavra como um apelo. Ela havia tocado em um ponto sensível. Álvaro deu um passo à frente, sua presença dominante. Não sou eu quem tem que te convencer. Você precisa encarar a realidade do que está acontecendo aqui. A vida que você conhece, Renata, nunca mais será a mesma. Clara não conseguiu se conter. O que você quer dizer? O que aconteceu com o seu filho? Como isso pode estar ligado a Gabriel? O desespero começava a se transformar em raiva. Havia um nó se formando em seu estômago, e não era só pela revelação. Era a sensação de estar presa em um labirinto sem saída. Ele não é o homem que você pensa que é, Álvaro, disse, olhando diretamente para Clara. Você acha que isso aqui é só sobre traição? Isso vai bem além. Gabriel tem um passado obscuro
que pode custar caro a todos nós. Os policiais, ainda em pé, observaram a cena com cautela. Clara sentiu uma pressão crescente, uma verdade prestes a ser revelada. O ar estava carregado de segredos sufocantes, todos esperando para serem expostos, como se a própria sala estivesse tentando protestar contra o que estava acontecendo. "Pare de falar bobagens, Álvaro!" Gabriel quase gritou, a raiva misturada com medo. "Você não pode fazer isso. Você não sabe as consequências." E naquele exato momento, a tensão estourou como um balão. Uma das prateleiras atrás de Clara desabou, fazendo muito barulho e desencadeando o caos. Todos se viraram. E no meio do tumulto, tudo se desfez. Uma caixa antiga caiu do fundo da prateleira em ruínas, se abrindo ao tocar o chão. Fotografia, papéis amarelados e documentos começaram a se espalhar. Clara se abaixou rapidamente, notando um nome que fez seu coração congelar. O nome de uma mulher, associado a Gabriel, que ela reconhecia. Era o nome de uma antiga namorada. Estamos falando de Sofia, e não era apenas uma namorada, era a irmã de Álvaro. "Foi você que?" Renata começou, seu rosto empalidecendo. A confusão se instalou. Clara sentiu o pânico crescendo, enquanto um passado muito mais profundo do que esperava se desdobrava à sua frente. Álvaro olhou, suas expressões mudando rapidamente. "Vocês não têm ideia do que estão mexendo. Gabriel a deixou morrer. E a culpa carrega com ele até hoje." Sua voz tinha um tom de desespero contido. A sala inteira ficou em silêncio. Aquela revelação atingiu Clara como um soco no estômago. A imagem de Gabriel, que durante tanto tempo parecia ser apenas um homem comum com um erro de julgamento, começava a se distorcer em algo muito mais sombrio. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Renata, enquanto o olhar dela parecia procurar por alguma resposta em Gabriel. Você sabia?" A voz dela estava quebrada, quase desesperada. "Não é isso que você está pensando!" Gabriel implorou, mas sua defesa parecia vazia. Clara havia percebido uma falha nele, algo que não se encaixava mais. Álvaro passou a mão pelo cabelo, parecendo exausto. "Você não pode correr do que fez. E agora, esses segredos estão voltando para te cobrar. Todos aqui têm que enfrentar isso e não irão escapar tão facilmente." Ao olhar para Gabriel, Clara percebeu que a dúvida que a consumia não se resumia a uma traição ou um romance. Era a essência do homem em quem ela estava se envolvendo. E com cada palavra que saía de Álvaro, o peso do passado se tornava mais claro. Os policiais entraram em cena novamente, prontos para acolher depoimentos. E antes que alguém conseguisse se recompor daquela revelação, Clara segurou a caixa caindo ao chão, perguntando a si mesma se descobririam a verdadeira história que poderia destruir todos. O que mais poderia vir à tona? As peças do quebra-cabeça se juntavam, e a ideia de que o paraíso que ela acreditava ter encontrado poderia se transformar em um inferno estava mais viva do que nunca. Essa nova camada de segredos ameaçava não apenas suas vidas, mas a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que todos pensavam. O que viria a seguir? Clara ainda segurava a caixa caída no chão, sem saber o que pensar, enquanto as revoluções no ar pulsavam
como um tambor. A revelação de Álvaro tinha sido um golpe direto no coração. Uma bomba prestes a detonar. Mas antes que pudesse digerir tudo, o seguinte aconteceu. Renata, com o olhar vidrado, começou a recuar lentamente, como se tentasse escapar de algo invisível. Não, isso não pode ser verdadeiro, ela murmurou, a voz trêmula. O pânico dançava por seu rosto, como sombras em uma noite sem lua. Clara, flagrada entre o medo e a curiosidade, não conseguia desviar o olhar. Você ficou com a culpa, Renata. Você não pode fugir do que fez. Bradou Álvaro, sua voz ecoando nos cantos da sala. O que ele queria dizer? O que Renata teria a ver com tudo aquilo? Clara sentiu que a situação estava prestes a colapsar em um turbilhão de revelações ainda mais profundas. E então um grito cortou o ar. Não era Renata, nem Clara, mas um dos policiais. Ele estava de pé, com uma expressão perplexa, apontando para a porta. Senhor, você precisa de ajuda aqui? O tom dele era de alerta, como se houvesse uma ameaça iminente. O que poderia ser agora? O coração de Clara disparou, enquanto ela e os outros giravam a cabeça. E então, todo o espaço pareceu encolher. Do lado de fora, um grupo de pessoas se aproximava, com feições decididas e uma grande faixa que dizia: Justiça para Sofia. Uma multidão em revolta, gritos e empurrões, como uma onda furiosa, invadindo o escritório. As sirenes que haviam tocado anteriormente agora estavam acompanhadas de um coro de vozes exigindo respostas. Clara mal pôde acreditar no que via. Álvaro sempre foi um amigo, mas o que estava escondido por trás daquela bravura e fúria? Você trouxe isso aqui? Gabriel gritou para Álvaro, a expressão de desespero tomando conta dele. A situação se tornara uma tempestade e, agora, a verdade não apenas ameaçava ser revelada, ela estava prestes a ganhar vida. Renata, com lágrimas escorrendo pelo rosto, virou-se para Álvaro. Por que você fez isso? É uma vingança pelo que aconteceu com ela? As palavras saíram rápidas, como se cada uma das sílabas fosse um corte em um band-aid que já estava prestes a se desgastar. Ela estava apavorada. Álvaro, com o rosto contorcido de raiva e dor, após ouvir a multidão exigindo justiça pela morte de Sofia, respondeu: Espero que você sinta a mesma dor que eu. A verdade não pode mais ser enterrada. Não posso ficar em silêncio enquanto você vive essa mentira. E nesse momento, a visão de um homem na multidão chamou a atenção de Clara. Ele estava segurando uma fotografia desgastada e levantando-a com fervor. Era uma imagem de Sofia, e atrás dele outras pessoas levantavam placas e cartazes numa clara manifestação de revolta. Uma onda de emoções tomou conta de Clara. Aquela mulher poderia ter sido uma salvadora, mas agora estava associada a um terror sem fim. Os policiais começaram a se mover, tentando controlar a situação, mas o clima estava além do controle. Clara olhou para Renata, que parecia ainda mais desmoronada.
O que ela tinha a ver com a morte de Sofia? O que Gabriel fez naquela noite? De repente, Clara tinha mais perguntas do que respostas. Você realmente está dizendo que Sofia morreu por quê? Clara tentou articular o que pensava, mas sua voz falhou. O que ainda restava a descobrir sobre aquele passado sombrio? O que mais envolvia a morte da mulher que eles mal conheciam? E foi nesse instante que uma fraqueza tomou conta de Gabriel. Ele olhou para Clara, como se tudo estivesse em suas mãos. Clara, eu não quero que você faça parte disso. Essas palavras, normais em qualquer circunstância, agora soaram como um lamento. O silêncio gritou no escritório, enquanto o caos tomava conta do ambiente. E o que deveria ser um momento de revelação, caos se tornou um palco de descarrilamento emocional. Clara entendeu que a situação estava além dela e sabia que cada segredo que eram mantidos estava prestes a vir à tona. E se o passado deles era mais traumático do que se poderia imaginar? Nessa linha entre amor e traição, o sentido da justiça estava prestes a ser distorcido, como um espelho que reflete a verdade, mas em fragmentos. E enquanto a multidão rugia lá fora, Clara se perguntou de que lado a verdadeira culpa realmente estava. E o que isso significava para todos que estavam ali. Clara ainda segurava a caixa caída no chão, sem saber o que pensar, enquanto as revoluções no ar pulsavam como um tambor. A revelação de Álvaro tinha sido um golpe direto no coração, uma bomba prestes a detonar. Mas antes que pudesse digerir tudo, o seguinte aconteceu. Renata, com o olhar vidrado, começou a recuar lentamente, como se tentasse escapar de algo invisível. Não, isso não pode ser verdadeiro, ela murmurou, a voz trêmula. O pânico dançava por seu rosto como sombras em uma noite sem lua. Clara, flagrada entre o medo e a curiosidade, não conseguia desviar o olhar. Você ficou com a culpa, Renata! Você não pode fugir do que fez! Bradou Álvaro, sua voz ecoando nos cantos da sala. O que ele queria dizer? O que Renata teria a ver com tudo aquilo? Clara sentiu que a situação estava prestes a colapsar em um turbilhão de revelações ainda mais profundas. Então, um grito cortou o ar. Não era Renata, nem Clara, mas um dos policiais. O que poderia ser agora? O coração de Clara disparou enquanto ela e os outros giravam a cabeça. E então, todo o espaço pareceu encolher. Do lado de fora, um grupo de pessoas se aproximava, com feições decididas e uma grande faixa que dizia: Justiça para Sofia. Uma multidão em revolta, gritos e empurrões, como uma onda furiosa, invadindo o escritório. As sirenes que haviam tocado anteriormente agora estavam acompanhadas de um coro de vozes exigindo respostas. Clara mal pôde acreditar no que via. Álvaro sempre foi um amigo, mas o que estava escondido por trás daquela bravura e fúria? Você trouxe isso aqui? Gabriel gritou para Álvaro, a expressão de desespero tomando conta dele. A situação se tornara uma tempestade e agora a verdade não apenas ameaçava ser revelada, ela estava prestes a ganhar vida. Renata, com lágrimas escorrendo pelo rosto, virou-se para Álvaro. Por que você fez isso? É uma vingança pelo que aconteceu com ela? As palavras saíram rápidas, como se cada uma das sílabas fosse um corte
em um band-aid que já estava prestes a se desgastar. Ela estava apavorada. Álvaro, com o rosto contorcido de raiva e dor, após ouvir a multidão exigindo justiça pela morte de Sofia, respondeu: Espero que você sinta a mesma dor que eu. A verdade não pode mais ser enterrada. Não posso ficar em silêncio enquanto você vive essa mentira. E nesse momento, a visão de um homem na multidão chamou a atenção de Clara. Ele estava segurando uma fotografia, desgastada e levantando-a com fervor. Era uma imagem de Sofia. E atrás dele, outras pessoas levantavam placas e cartazes, numa clara manifestação de revolta. Uma onda de emoções tomou conta de Clara. Aquela mulher poderia ter sido uma salvadora, mas agora estava associada a um terror sem fim. Os policiais começaram a se mover, tentando controlar a situação. Mas o clima estava além do controle. Clara olhou para Renata, que parecia ainda mais desmoronada. O que ela tinha a ver com a morte de Sofia? O que Gabriel fez naquela noite? De repente, Clara tinha mais perguntas do que respostas. Você realmente está dizendo que Sofia morreu porque... Clara tentou articular o que pensava, mas sua voz falhou. O que ainda restava descobrir sobre aquele passado sombrio. O que mais envolvia a morte da mulher que eles mal conheciam? Neste instante, um estrondo cortou o ar e a sala tremeu. A porta estourou em pedaços e um homem, de maneira abrupta, entrou, seus olhos brilhando como chamas. Era Mateus, um ex-parceiro de negócios de Gabriel, que surgiu no meio daquele caos como um fantasma do passado. Ele tinha um olhar desencadeado e um sorriso sarcástico, como se soubesse mais do que todos. Ah, a verdade sai da sombra. Hã? Disse Mateus, sua voz cortante como vidro. Garanto que ninguém sabia que você estava envolvido em tanta sujeira, Gabriel. Mas a conta chegou, meu amigo. Todos ficaram paralisados, os olhos voltados para Mateus, que parecia ter veneno no coração. O que ele sabia que poderia mudar tudo. Antes que alguém pudesse reagir, ele lançou uma pasta na mesa, forçando todos a olhar. Era um conjunto de documentos, e com cada papel que deslizava, Clara tinha certeza de que um novo abismo se abriria sob seus pés. Você acha que as leis não vão atrás de você? Sofia não é a única que ficou na sombra. Seria uma pena se esses documentos chegassem às autoridades. Ele fez uma pausa, olhando cada rosto enquanto um riso sombrio escapava de seus lábios. Claro, Renata. Você não sabia que estava casada com um criminoso? Um arrepio percorreu a sala. A revelação pairou no ar como um veneno, intoxicando cada respiração. O silêncio se instaurou novamente, mas a tensão se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Clara olhou para Gabriel, em busca de respostas, apenas para ver seu rosto se contorcer em um misto de pânico e culpa. Mateus, o que você está fazendo? Gabriel perguntou, a voz agora embargada. Você não pode fazer isso. Mas era tarde demais. A verdade já estava em movimento. E Clara percebeu que o que pensou saber sobre os personagens mudaria novamente. Todo o seu mundo estava prestes a desmoronar outra vez. E a pergunta estava clara. Como ela sairia dessa? A tensão estava à flor da pele.
Quando Mateus jogou aquela pasta na mesa, o ar ao redor parecia ficar pesado. Todos os olhares estavam fixos nos papéis espalhados, mas Clara mal conseguia focar. O que mais? Teria que ouvir? O que mais estava por trás de tudo aquilo? Gabriel, que estava com uma expressão de desespero, agora parecia um homem encurralado. Você está mentindo! Gabriel gritou, mas sua voz tremia. O que Mateus sabia que poderia destruir tudo? Clara precisava de respostas, mas as palavras estavam entaladas na garganta. Mentindo? Você acha que vou inventar tudo isso na frente de um grupo de policiais? Mateus disparou. O que ele trouxe para aquela sala? Clara sentiu seu coração acelerar enquanto o pânico começava a tomar conta de todos. Esses documentos provam que seus negócios estão sendo investigados, Gabriel, e que você está envolvido em algo muito mais profundo do que traição. Isso aqui não é só sobre Sofia. A multidão, gritando do lado de fora, começou a fazer sentido. Não se tratava apenas de uma mulher que havia morrido. Era sobre um erro que poderia ter desencadeado uma série de eventos devastadores. O choque se espalhou pela sala como um fogo. Álvaro, que sempre foi amigo de Gabriel, agora se tornava uma figura ameaçadora. Você não tem ideia do que está fazendo. Renata tentou defender Gabriel, mas sua voz soava frágil, quase sem esperança. Clara olhou para ela sem saber em quem confiar. Era esse o momento que ela esperava, ou tudo estava desmoronando. E então tudo mudou. Uma explosão de barulho vindo da sala ao lado interrompeu a situação. A porta foi arrombada e homens encapuzados entraram, um com uma arma em punho. Clara sentiu o sangue gelar. O que estava acontecendo? Aquilo era um assalto ou algo ainda mais traiçoeiro? Era uma visão que desafiava a realidade que conhecera até aquele momento. Todo mundo no chão! Um dos homens gritou e a sala imediatamente se transformou em um campo de batalha. As pessoas começaram a gritar e a se atirar ao chão. Clara ficou paralisada, uma onda de pânico a dominando. O medo apertou seu peito como uma garra. Álvaro se lançou em direção à saída, mas um dos homens o interceptou, empurrando-o de volta. Gabriel, por outro lado, tentou se proteger, puxando Renata para perto, como se isso fosse suficiente. Clara olhou ao redor. A confusão reinava, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Qual era o objetivo desses? Homens? Gabriel, o que você fez? Mateus gritou, sua voz agora cheia de desespero. Clara sentiu que o mundo girava ao redor dela e as consequências daquela nova reviravolta pareciam sem fim. Eu nem sei, não sei, Gabriel balbuciou, seu rosto pálido. O homem com a arma olhou para ele e o clima na sala virou de temor absoluto. E então, como se tudo tivesse acontecendo em câmera lenta, o homem que segurava a arma puxou o gatilho. O estremecimento da sala foi ensurdecedor. Clara ficou em choque, seus olhos arregalados sem acreditar no que via. Nesse aqui, o destino de todos estava prestes a ser decidido em um único momento de violência. As perguntas dispararam na mente de Clara. Era assim que tudo terminaria? Por que isso estava acontecendo? E no ponto mais alto do caos, o homem que segurava a arma fez um movimento inesperado. Ele girou e atirou em um dos policiais que se aproximavam. Mas antes que Clara pudesse respirar,
Um grito ecoou. Não era de dor, mas de raiva. Era Álvaro, avançando determinado como se tivesse uma missão. Ele parecia ter uma conta a acertar. Você não vai fazer isso. Ninguém vai se machucar aqui. Ele gritou, enquanto tentava desalojar a arma da mão do homem, criando um tumulto ainda maior. Um segundo de luta intensificada e a sala parecia ter entrado em uma nova fase de terror. Clara olhou ao redor, aterrorizada. O que diabos aconteceria a seguir? O pânico e a traição dançavam. Em sincronia, e no meio de tudo, a única certeza era a incerteza. O que aquela noite preparava para todos eles? O caos se instalou com a explosão do tiro. Clara não acreditava no que via. O tempo parecia parado, e o som da sirene lá fora se misturava aos gritos de dor e desespero. O caos tinha se tornado a norma, e as emoções agora eram uma torrente incessante. O homem encapuzado virou para Álvaro, que o lutava com bravura, mas o medo estava estampado em seu rosto. Você não vai levar isso para o seu lado, Álvaro gritou, tentando controlar a situação. O momento era tão tenso que podia se cortar como uma faca. Clara podia sentir um nó na garganta, um aperto que tornava a respiração difícil. E então, outra explosão. Mas a cena mudou abruptamente. A porta arrombada foi seguida de uma entrada de reforço. A polícia. Finalmente. Os agentes desembarcaram, prontos para a ação. Os bandidos, percebendo que estavam cercados, hesitaram, dando a Álvaro a chance de chutar a arma da mão do homem. Aquele movimento rápido fez a multidão ao redor gritar, um som que soou como um hino à vida. Os policiais tomaram conta da cena e a tensão começou a se dissipar um pouco. Clara só conseguia pensar na reviravolta que as coisas sofreram. Gabriel estava encostado contra a parede, a respiração ofegante e o olhar perdido. Renata, com lágrimas nos olhos, via seu mundo desmoronar. Vamos, vamos, saia todo mundo! Um dos agentes gritou e todos começaram a ser direcionados para fora do escritório, deixando o caos para trás. A emergência parecia uma luz no fim de um túnel escuro. Lá fora, a multidão ainda gritava, mas agora as vozes diziam palavras de esperança. As pessoas queriam justiça, e Clara percebeu que aquele era o momento de falar. Com coragem, ela se virou para Álvaro. Você fez o que tinha que fazer hoje. A verdade deve vir à tona. Não podemos deixar que isso fique escondido, ela disse, a voz firme. Álvaro, embora ainda abalado, assentiu, a determinação crescendo em seu olhar. Gabriel e Renata observavam, incrédulos, enquanto a vida seguia diante dos olhos deles. O que foi construído sobre mentiras e segredos desabou em um instante. O amor que um dia os uniu agora era um campo minado de traições e arrependimentos. Eu nunca soube, nunca fui esse homem. Gabriel disse, a voz baixa. Sofia, eu nunca quis que isso me perseguisse assim. Clara sentiu um misto de raiva e compaixão. Ele havia se deixado envolver em um mundo onde a verdade era uma sombra. Renata, por outro lado, olhou para Gabriel e sua expressão era de dor. Você teve chances, mas me usou.
usou a todos nós. A frustração e a tristeza em suas palavras ressoavam, e Clara percebeu que a jornada deles, por maior que fosse, precisava de um fim. A atenção de todos agora estava voltada para algo maior: a luta por justiça. Precisamos fazer isso juntos. Clara disse, olhando para todos. Cada um deles tinha um papel a desempenhar. Precisamos mostrar ao mundo que a mentira não pode triunfar sobre a verdade. Com as luzes azuis e vermelhas das viaturas refletindo em seus rostos, Clara sentiu um impulso de determinação. Este era o momento de agir, de buscar a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Com o apoio da multidão, um novo caminho se formava diante dela. E assim, enquanto a confusão diminuía e a polícia começava a coletar provas, Clara respirou fundo. Ela seria a voz que precisava quebrar o silêncio e revelar a verdade, não apenas sobre Gabriel e Renata, mas sobre o que eles todos haviam se transformado. E então, antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, Clara olhou para o céu buscando respostas. A história ainda não havia terminado. A dúvida pairava no ar, mas uma certeza começou a surgir. O passado poderia ser sombrio, mas ela e os outros estavam prontos para enfrentá-lo juntos. E aqui ficamos, com nossos corações acelerados e mentes fervilhando, prontos para o que vem a seguir. O que você achou dessa virada? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio.